Eu quero chamar aqui o meu querido mensageiro da noite, que eu peguei um carinho enorme por ele, me recebeu lá em Mato Grosso com um amor tão grande, e hoje ele está aqui comigo. Pastor Neto, vem aqui, meu amado. Pastor Neto, lá de Sorriso, foi um amado que o Senhor me ensinou a amar, e hoje ele é um presente para nós aqui. Obrigado. E eu peço que Deus o use, que Deus o sustente. Falei para ele que eu estou com saudade da igreja de Sorriso, porque fui tão bem recebido lá, irmãos, que fiquei constrangido. Ele foi, eu não ia contar esse testemunho, mas vou. Ele foi me levar para pescar, para me ensinar, não pescou nada. O único que pescou foi eu. Eu quase abri a boca do peixe para tirar a moeda lá de dentro. Faltou pouco. Junto com o meu pastor Marcos. Irmãos, quantos conhecem o pastor Marcos aqui? Eu estarei, fique em pé aí, meu pastor. Pastor Marcos agora está em Ilha Solteira, Araraquara, e estaremos agora em outubro indo com ele para a África, para Moçambique. Então os irmãos estejam orando aí por nós. E o pastor Neto vai trazer a palavra do Senhor para nós nessa noite, e há de ser uma grande bênção nas mãos do Senhor. Glória ao Senhor. Boa noite, amigos. O Senhor continue abençoando seu coração, amém? Muito feliz por estar aqui, apesar da calúnia do pastor. Desculpa interromper, querido, as crianças podem subir, viu, para a sala, esqueci. Apesar da calúnia do pastor Wagner, de dizer ali que ele ensinou que a gente não sabe pescar. Isso para um veterano pescador é uma ofensa. Brincadeiras à parte, pastor, que honra, que alegria, muito obrigado pelo carinho de nos convidar e confiar esse espaço dessa celebração para estarmos aqui partilhando. Me sinto muito honrado mesmo. Sua presença em Sorriso foi muito abençoadora, deixou rastro de bênçãos ali. E já já a gente vai contar essa história da pescaria diferente, o senhor vai voltar lá, ok? Vamos ter outras oportunidades ali. A gente gosta, no Mato Grosso a gente gosta muito de pescar, é uma terra boa, agradável. Quero fazer menção aqui ao pastor Marcos Costa. Pastor Marcos é um amigo que começamos a andar juntos em 2009, se eu não me engano, é isso? Antes? 2000 faz tempo, né? Faz bastante tempo que a gente anda junto, ministerialmente, pastoralmente, e apesar de eu já gostar e estar inserido em missões, e a igreja também, que eu pastoreio, pastor Marcos é o principal responsável, instrumento de Deus, para incendiar a comunidade que fazemos parte com um coração missionário. A paixão que temos hoje por missões, e que a gente vê lá muitos jovens inseridos, muitos jovens engajados em missões, famílias. É uma semente que com muita frequência o pastor Marcos semeia no nosso coração, e ele não deixa essa chama apagar nunca. Então me lembro a primeira vez que estivemos juntos na África, em 2011, e ali mais uma vez se fortaleceu essa paixão pelos trabalhos ali naquele continente. Glória a Deus pela sua vida, meu amigo.
além de tudo isso, é um grande amigo, um grande exemplo de servo de Deus. Queridos, quero partilhar aqui com vocês um salmo de número 119, não todo ele, só o verso 111. Amém? Salmo de número 119, verso 111. Pretendo realmente não me estender muito, mas queria te convidar a dar o máximo da sua atenção a essas poucas palavras que partilharemos aqui. Amém? Ok? Enquanto alguns abrem aí, deixa eu só rapidamente me apresentar. Sou casado com uma jovem mineira há 19 anos e amanhã, especificamente, faremos 19 anos de casados. Há 1 mês e 4 dias atrás, fizemos 21 anos juntos, porque teve período de namoro, noivado, né? Temos 2 filhos, um rapaz de 11 anos, chamado Heitor, e uma menina que daqui a 3 dias faz 16 anos, que é a Sara. Estamos pastoreando a mesma casa, mesma igreja, há 19 anos. Na verdade, em março próximo, faremos 20 anos à frente da IBN Sorriso. Só para que não estou só ali, somos uma equipe de pastores, dos quais o pastor Marcos faz parte. Amém? Salmo de número 119, verso 111 diz assim: os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Quero ler novamente. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo. Diga, legado. Porque me constituem o prazer do coração. Amém. Que o Senhor continue ministrando a nossa vida, em nome de Jesus. Ok? Se quiser se sentar, esteja à vontade. Queridos, quando a gente lê Gênesis, o Senhor formando todas as coisas, e que Ele estabelece o homem no Éden, na terra, Ele propôs que esse homem desenvolvesse 2 coisas. Ele propôs que o homem cultivasse e guardasse a terra. Não foi essa a proposta? E Deus colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Vamos repetir? Mais uma vez. Cultivar e guardar. A pergunta que faço para a nossa reflexão é se a orientação de Deus para o homem mudou depois da queda, ou se ela continua sendo a mesma. Penso eu que não, até pela forma como o Senhor Deus conduz a história e como Ele prepara semente e semeadores para continuar cultivando. E também a forma como o Senhor, pela sua palavra, pela nação de Israel, pela igreja do Senhor, como Ele continua a guardar, a proteger e conservar aquilo que já estava estabelecido. Já já vocês vão entender onde quero chegar. Acontece que, quando a gente fala em cultura, eu moro na capital mundial do agronegócio. Então, a cidade que mais planta soja no mundo é a cidade de Sorriso. E lá, se eu falo em cultura, logo alguém começa a pensar em soja, começa a pensar em milho, em algodão. É o que eles vão entendendo como cultura. Mas a cultura vai muito além disso.
cultura, entendemos tudo que diz respeito aos valores de uma comunidade, de uma sociedade, dos princípios que ela guarda, a sua língua, religião, hábitos, tradições, cultura de um povo. Sim ou não? É aquilo que foi sendo cultivado no decorrer da história dessa família, dessa comunidade. Cheguei em Sorriso, por exemplo, me assustei, porque cheguei lá, a cidade tinha 38 mil habitantes, e hoje ela tem 120 mil, e quando eu cheguei, eu percebi que na porta das casas, na frente das casas, eles colocavam umas mesinhas baixas e umas cadeiras e ficavam ali em rodas de chimarrão. Era muito forte isso. Se você saísse 5 horas da manhã para caminhar, você iria encontrar algumas famílias tomando chimarrão na porta de casa. Ou até mesmo à noite, num fim de tarde. Hoje diminuiu isso lá. Diminuiu bastante. Por quê? Porque outras culturas foram chegando. Outros povos foram chegando, como, por exemplo, o José Bezerra aqui. José Bezerra de Oliveira Neto, paraibano, criado no estado de Rondônia, que estudou em Minas, pegou um monte de trejeito mineiro. Um dos trejeitos mineiros eu casei com ele, né, que é a minha esposa. E essas misturas vão mudando a cultura do lugar, sim ou não? Mas acontece que existe uma cultura que ela não pode mudar. E ela precisa ser conservada, chamada cultura do reino. Vamos repetir? A cultura do reino. Nós colecionamos, queridos, valores diferentes desse mundo. Sim ou não? Nós colecionamos valores diferentes desse mundo. Mas a entrada do pecado interferiu, inverteu, perverteu os nossos valores, a nossa cultura, os nossos costumes. Quando a palavra do Senhor diz, por exemplo, que nós não devemos remover os marcos antigos, como diz Provérbios 22, 23, não é mesmo? Não, ali está falando de áreas de terra, de propriedade, mas sim, existe um território, existe algo que nos é próprio, que precisa ser preservado, e são marcos estabelecidos por Deus, que não devem ser removidos. Sim ou não? Quando se fala assim, a igreja de Cristo é muito conservadora, fato. E por quê? Porque nos foi ordenado cultivar e conservar, proteger, guardar. Por que a nação de Israel serve de modelo para nós hoje nesse aspecto? Uma nação que passa 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 anos, e eles continuam conservando os marcos antigos. É ou não é verdade? Continuam conservando seus valores, seus princípios, sua cultura. E aí, quando eu soube que era aniversário da igreja, eu fiquei pensando nisso, pastor. Que papel maravilhoso da igreja de Cristo na terra. Estabelecer a cultura e conservar os marcos antigos. Qual é o nosso papel? Estabelecer e conservar. É isso aí, os marcos antigos. Quando eu cheguei em Sorriso, a igreja tinha 11 membros. Pequenininha ali, tímida. E eu me lembro um dia que eu estava varrendo a frente da igreja para a escola bíblica, e uma senhora passou, uma jovem senhora passou. Ela era evangélica, de uma outra denominação, e ela me perguntou assim: quem que é o pastor dessa igreja? Eu era um pouco diferente.
eu tinha 20 quilos a menos. Você consegue imaginar? Consegue? O difícil seria visualizar. Imaginar talvez você consiga. Mas ver era mais complicado. E eu tinha 1,5 metro de queixo a mais, assim, que isso. Não, é sério, eu fiz uma cirurgia ortognática. O pastor Marcos sabe disso. Eu tenho 26 parafusos no rosto, 6 placas de titânio e alguns implantes ainda. Então eu gerava, como era muito bonito, eu gerava uma certa cobiça na vida da igreja. E aí a igreja entendeu que eu precisava desembelezar, enfeiar um pouco, para não gerar pecado na vida da igreja. Mas eu era assim, bem mais magro que queixão, e eu estava de bermuda. Eu não estava com cara de pastor, querido. Eu não estava mesmo com cara de pastor. E ela me perguntou assim: quem é o pastor? Eu falei: sou eu. Quais os seus planos para esta igreja? Eu falei: uai, os planos de Deus, mudar a cultura desse lugar, estabelecer os marcos do reino de Deus aqui e influenciar essa cidade na cultura, na economia, na política, nos valores, e influenciar essa cidade. E aí ela usou a expressão assim: olha, ousada essa proposta, esse desejo seu. Ela falou assim: você acha que acredita que é possível isso? Eu falei: sim, a igreja está na terra para isso, amém? Queridos, porque onde chega a igreja de Cristo, realidades são mudadas. Onde chega a igreja de Jesus Cristo, a coisa muda, a cultura muda, os valores. É ou não é? Olha aqui, ó, é só dar uma olhada aqui dentro. Um chegou aqui e falou que eu cheguei aqui há 20 anos atrás. Quem foi, irmão, que falou que chegou aqui? 20 anos atrás. E aí, teve gente que constituiu família aqui. Quem constituiu família aqui? Quem teve filhos aqui? Olha aí. E foram recebendo esses valores do reino de Deus, foi vivendo toda a transformação e foi se consolidando naquilo que já foi estabelecido lá no princípio, na rocha, que é Cristo Jesus. A primeira palavra das Escrituras Sagradas, não, gente, já eu chego no Salmo, tá? Amém? Alguém fala assim: ó, o cara leu o texto e viajou. Não, eu sei onde eu estou indo, beleza? Tá bom? A primeira palavra das Escrituras Sagradas é no princípio. Bereshit, ou Berosh, ou Beresh, de rocha, de rocha, de rocha, de rock. A expressão no inglês tem a mesma origem, a mesma raiz. E quem é a rocha? Jesus. Então, quando eu quero parabenizar aqui o quarteto Alfa, desde o princípio lá, o Alfa estabelecido é a rocha, é Cristo Jesus. Eu me lembro um dia, na beira, na margem ali do Muro das Lamentações, tem um vidro grande, que dele você consegue enxergar lá embaixo, as primeiras rochas do templo, a fundação. E eu fiquei ali olhando, percebi que as rochas eram diferentes. E eu falei com o guia, eu falei: as pedras lá de baixo são diferentes dessa aqui. E sabe o que ele disse? Ele disse assim: olha, é assim, na cultura judaica, não interessa quantas vezes o templo será derrubado, ele tem que ser reerguido sempre sobre a mesma rocha. Sempre sobre a mesma rocha. Você pode agradecer a Jesus por isso? Às vezes, a gente fica querendo mudar. Vamos dar uma ampliada
no evangelho, no formato, vamos dar uma recheada, né? Às vezes esse evangelho não está tão modernizado, tão adequado. Queridos, o evangelho é o evangelho desde sempre. A rocha está lá, a rocha é Cristo, ela não muda, é o Berosh, é o Beresh, é o Bereshit, amém? Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele lá, nada do que foi feito se fez. Sabe o que eu entendo? Tudo que você for começar nessa vida, meu amado, comece com um princípio, com rocha, comece firmado na rocha. Nem Deus começa nada sem Beroque. Nem Deus começa nada sem princípio. A gente aqui, me perdoe a expressão, lá na minha terra não é tão palavrão, a expressão avacalhado. A gente que é avacalhado, pastor. É ou não é? A gente começa esse negócio de qualquer jeito, a gente começa amizade de qualquer jeito, casamento de qualquer jeito. Não! A gente tem que fazer os trem. Então a igreja chega num lugar como esse, há 29 anos atrás, e ela finca a estaca do evangelho, e ela começa a esticar a corda, e as pessoas começam a chegar, e ela começa a estabelecer a cultura de um lugar. É assim que vai acontecendo. Eu me lembro que 15 anos depois, aquela mesma senhora chegou um dia na igreja. Minto. Foi há 3 anos atrás? Ela chegou 16 para 17 anos depois, ela chegou lá. E ela falou assim: tá diferente, hein, Neto? Eu falei: o que, irmã? Você lembra aquele dia que eu te achei varrendo na frente da igreja? Eu falei: lembro sim. Pois é, as coisas estão diferentes, né? Diferente na cabeça dela é que o trem cresceu, abençoada e assustadoramente. Muito. Tanto que a gente já está fazendo oferta para comprar a casa dela, porque a gente mudou para um bairro, a gente construiu um prédio, e a gente começou a comprar os terrenos tudo em volta, e agora ela está estrovando a gente. Fica lá, atrapalhando. Dia desse ela veio: hein, pastor, esse terreno da lateral aqui, é o mais próximo da casa, vocês não vendem? Eu falei: uai, a senhora não vende o seu? Não, o meu não vende. Também não. Eu não sou dono, não morri na cruz, não sou dono desse terreno. Muito bem, queridos, e aqui eu chego no Salmo 119, verso 11. Porque eu queria, nesses próximos 10 minutos, trazer algo mais prático para você, para que você possa levar para casa. Amém? O Salmo diz assim, Salmo 119, verso 111. Os teus testemunhos, repita essa palavra. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Sabe, amados, o salmista está falando de algo que gera no coração dele um nível de satisfação que assemelha-se, perdoe-me a comparação, caso alguém se escandalize, mas assemelha-se ao orgasmo. É isso. É um nível de satisfação, de prazer e de realização, que ele quer fazer isso de dia e de noite, ao deitar e ao levantar. Ele medita nesses testemunhos, ele os valoriza, e de maneira tal que isso chega a
consumi-lo. O zelo dele, o cuidado que ele exerce sobre isso é tamanho que chega a consumi-lo. Ele não está disposto a negociar isso, porque está no seu campo de prazer. E agora escute, você sabe o que é, se algo faz ou não parte da sua cultura? Se aquilo é valor para você. Por exemplo, quando eu fui tomar chimarrão a primeira vez, eu me lembro que o senhor que estava me oferecendo chimarrão, um gaúcho apicultor, ele estava usando aquelas bombachas, aquelas botas assim. Tem gaúchos aqui? Quantos gaúchos aqui? Legal, olha, ele estava usando aquelas roupas tradicionais, um lenço, e a chaleira estava numa coisa de lenha, num fogão a lenha. E aí o irmão que estava do meu lado falou assim, ele era secretário de agricultura daquela outra cidade que eu estava, cidade vizinha. Ele falou, olha, não fala mal do chimarrão. Toma, geme, berra, faz o que você quiser, mas não fala mal desse negócio. Você nunca mais ganha esse cara para Jesus. E aí, querido, eu experimentei aquele negócio. Quente, mas paraibano teimoso, né? Que delícia, esse negócio bom, né? E aí, depois que fiquei sabendo que tinha que puxar, até fazer barulho, né? Mas eu não sabia até então. Se eu falasse mal, aquilo faz parte da cultura dele, ele se ofenderia. É o que ele protege. Sim ou não? Valor, a gente protege. Se você tem um cofre em casa, provavelmente você guarda ali naquele cofre aquilo que é valor. O que não é valor, não. Alguém tem proteção na casa aqui, cerca elétrica, esse tipo de coisa? Tem? É porque a maioria é apartamento, né? A maioria? Gente, mas lá a maioria é casa, né? Mas por que tem todo o sistema de segurança, querido? Porque lá dentro temos valores. Logo, se você não guarda, não é valor para você. Se eu não guardo o evangelho como é, ele não é valor. Ele não faz parte da cultura da minha vida. Ele não faz parte do meu cotidiano, das coisas que eu guardo e preservo. E o salmista está dizendo assim, olha, os teus testemunhos, a tua palavra, as tuas obras, aquilo que eu tenho recebido do Senhor, eu tenho recebido como legado. Diga, legado. Mais uma vez. Legado perpétuo. E você sabe qual é a diferença entre legado e herança? Legado, eu vou ler no original para você, os principais significados da expressão na cal aqui, que é legado. Adquirir testemunhas. Primeiro significado? Adquirir testemunhas. Segundo significado, dividir para possuir. Diga, dividir. E outro significado, ser repartido. Quando você lembra dessa expressão, ser repartido, você lembra de quem? De quem? Por quê? Porque ele foi? Isso aí. Ele foi partido, ele foi repartido na cruz do Calvário. Então é ser repartido, ser feito propriedade de. Herança, outra expressão. Significado: tomar, desapropriar originalmente, empobrecer. Em Samuel, se eu não me engano, Samuel 2, a expressão 22, a expressão usada lá é a mesma do original e é traduzido como empobrecer. Não, Neto, herança não é isso. Tem outros significados também.
Mas herança, quando você pensa em herança, a gente está falando em algo que, via de regra, você deixa quando? Quando? Morre. Herança pressupõe morte. Legado exige vida. Não pressupõe. Herança pressupõe. Legado exige vida. Porque legado é aquilo que eu entrego em vida. É a minha capacidade de me partir, de me repartir e repartir para os outros. A ceia, neste domingo passado, passaram com o pão da ceia e eu não deu tempo eu pegar. Então minha esposa estendeu o pão e eu peguei um pedaço do pão. O que fizemos? Repartimos. E queridos, às vezes a gente vive nessa vida com uma inversão tamanha de valores, que a gente fica pensando em deixar mais herança que legado. É ou não é? Mais herança que legado. E é o quanto eu consegui construir. Não, é o quanto você conseguiu dividir. É o quanto eu consegui acumular. Não, é o quanto eu consegui dadivar, entregar, abençoar, partilhar daquilo que tenho. Porque, queridos, herança é efêmera, legado não. Herança, você morre, ficou. Legado, você se apresenta com ele diante de Deus, diante do Senhor. E tudo que você leva e apresenta diante do Senhor é porque você já deixou em porções iguais ou maiores lá de onde você partiu. É quando eu vou caminhando e entregando. O que a Bíblia diz é para nós sermos cultivadores, estabelecer cultura, semeadores. E você quer ver um negócio? Eu já vi boas heranças, porque não é errado, tá, gente? Eu quero deixar uma boa herança também. Alguém mais quer deixar uma boa herança aí? Amém? Eu quero deixar uma boa herança, mas eu já vi excelentes heranças arrebentando famílias. Boas heranças são um prato cheio para a destruição de famílias. Legado, jamais. Legado, jamais. Legado fortalece família. Legado une família. Você quer ver outra coisa? Um exemplo aqui, ó. Quando uma pessoa morre, e é alguém que legou, que entregou, que acrescentou na sua vida, ela em vida te enriqueceu na alma, no coração, na fé, no testemunho, no calor, nos princípios, nos valores. Quando essa pessoa morre, a dor é absurda. Por quê, Neto? Porque o melhor dela é com ela viva. O melhor dela é com ela viva. Gente que só tem herança, o melhor dela é quando ela morre. Sim ou não? O melhor dela é quando ela morre. A gente sente, ou pelo menos mente. Não é? Mas deixa eu te falar uma coisa. Que você deixe uma herança monstruosa, gigante. Amém? Herança mesmo. Bens. Em nome de Jesus, que você deixe uma mega, ultra, super, turbo power herança. Amém? Bom. Mas que o seu legado seja tão precioso, que essa herança seja a menor de todas as coisas que você deixou.
Amém? Seja a menor coisa que você deixou, que sintam falta de você, do que você é. Herança diz respeito ao que eu tenho. Legado diz respeito ao que eu sou. Herança propõe testamento. Legado propõe testemunho. Herança propõe e legado, testemunho. Eu queria te convidar a legar algumas coisas. Primeira coisa que eu queria te convidar a legar: tempo. Legar o quê? Vocês me dão mais 5 minutos? Amém. Obrigado, você já legou tempo. Primeira coisa que a gente precisa legar, querido, é tempo. Você sabe por que a gente entrega pouco tempo? Porque é valor. Quer ver? Completa a frase. Tempo é? Não. Tempo é? Sim, vai mudar a expressão. Tempo é? Tempo é dinheiro. Então a gente entrega pouco tempo porque é valor para nós. Está no campo do consumo. Aquilo que eu quero consumir para mim. Eu ter. Eu usar. É por isso que eu entrego pouco tempo para o filho. É por isso que eu entrego pouco tempo para a esposa. Mas no reino, nos valores do reino, o tempo é que é valor. E a gente precisa entregá-lo mais. Eu partilhei essa palavra lá. E enquanto eu estava partilhando essa palavra, um pai se levantou, chorando, e foi lá atrás pedir perdão para uma filha, porque tinha prometido uma viagem com ela, a primeira viagem que eles fariam. E ele não cumpriu, porque ele tinha uma agenda do trabalho. Ele tinha uma agenda do trabalho. A filha de 18 anos. Tempo. Vou te convidar a legar outra coisa. Palavras. Legar? Palavras. Que tipo de palavra estamos legando, entregando, doando para as pessoas? Eu estou doando tempo, eu estou doando palavras. Que tipo de palavra? Eu me lembro uma vez, tinha um cara que estava conversando com um de seus colaboradores. Ele estava no mercado, e eu vi que ele estava de costas, ele estava começando a congregar na igreja, e ele estava no celular, falando palavrão, horrores, amaldiçoando o cara, assim, de uma forma grosseira mesmo. E aí quando eu ouvi o que ele estava falando, eu aproveitei que ele não tinha me visto, e eu fui virar assim. Aí ele virou e me viu: pastor! Ele... Oh, amado, querido, e ele mudou toda a linguagem dele, quase que eu pensei: Senhor, que incircunciso, filho de Belial. É porque palavrão santo pode, querido, bíblico. Você só não pode usar palavrão que não está na Bíblia, tá bom? Mas eu ouvia, eu fiquei com vontade de dar um... O que aquele homem está alegando de palavras? E aí depois eu fui tratar o casamento dele, e aí eu entendi que ele era assim em casa também, grosso, estúpido, ignorante. Ele morreu na pandemia. Eu confesso que eu não sei se a esposa achou ruim. Estou falando sério. Porque ele deixou uma baita de uma herança. E legado zero. Talvez muitos de vocês nunca tenham ouvido, por exemplo, o pai dizer assim: eu te amo. É ou não é? O pai não legou, a mãe não legou palavras. Eu não ouvi meu pai me dizer isso. Então eu digo para os meus filhos todo dia. E minha esposa chega a enjoar também. Eu falo: amor, eu já disse que te amo hoje. Ela já, várias vezes, né? Começa a ficar meloso, aquele negócio chato, mas pelo menos ele nunca vai poder dizer isso. Amém? Vamos nos colocar em pé. Legue palavras.
Escute, querido. Legue memórias. Primeira coisa que eu te convidei a legar foi tempo. Se a gente sair daqui hoje sem praticar isso, somos como alguém que se pôs diante do espelho, viu, saiu e logo se esqueceu. A gente precisa legar memórias. Eu fico pensando como vão lembrar, ou o que vão lembrar, o que eu deixo, o que eu entrego de memórias. Meu filho gosta muito de atirar, tiro ao alvo. E eu tinha um horário para ir para o aeroporto. Eu tinha que chegar. E eu tinha 2 horas. Eu falei, mas se esse avião cai, eu morro. Eu vou lá. Peguei o Heitor, falei, boy, entra no carro. Onde a gente vai? A gente vai ali. No clube ali. Então, colocamos as armas ali, fomos para o clube. Se alguém acha que é pecado, me perdoe, tá? Eu sou legalizado, tudo bem? Eu posso falar, a live pode filmar, não tem problema. E fomos lá. Então, saiu assim, feliz da vida, todo feliz. O que eu gerei? Memória. Memórias, querido. A minha filha, aqueles momentos com ela, né? Você brincava de boneca com ela, brincava. E se bobear, conta historinha até hoje. Amém? Legue palavras, legue tempo, legue memórias, legue atenção. Atenção, querido. Você sabe para que a gente dá atenção? Para aquilo que é valor. Se eu não dou atenção para os meus filhos, é porque eles não valem nada. O negócio é bruto, é desse jeito mesmo. Se eu não sou capaz de ligar para minha mãe, não sou capaz de ligar para meu pai, eu perdi o meu. Eu queria poder ligar, não posso mais. Faleceu com câncer. Se eu não sou capaz de dar atenção, estamos querendo construir agora a maior abrigo, casa, a gente vai chamar de Lar dos Sábios, do norte do país. Estamos querendo construir lá. Tem uma área que a gente está querendo comprar, um sonho meu. Mas sabe por que eu preciso fazer isso? Porque eu vi parentes meus, tios meus, se perderem das memórias dos filhos. Não dão atenção. Você dá atenção para aquilo que é valor. É ou não é? Quem dá atenção para o dinheiro, porque o valor é dinheiro. É isso. Trabalho é valor. Lazer é valor. Teve um cara que falou assim, pastor, eu estou bem dedicado à igreja, estou em 5 ministérios. Eu falei, bicho, que legal, parabéns. Que bom, quais os 2 que você mais gosta? Eu gosto desse é o que eu gosto mais. Eu falei, você está demitido dos outros 3. Eu, como assim? Sim, cara, seu casamento está lá ruindo. E você aqui, com 5 ministérios dentro da igreja, você ficou doido? A gente não pode remover os marcos que estão estabelecidos. Amém? Eu quero orar com você e te convidar a pensar o que você está legando. Eu estou deixando como legado meu testemunho de vida para os meus filhos olham para mim, meus filhos me veem lendo Bíblia em casa. Qual foi a última vez que um filho meu me viu de joelho orando? Não que eu precise fazer isso para ele ver, mas é inevitável se isso faz parte da sua cultura, daquilo que você cultiva, daquilo que é valor na sua vida. Amém, querido? E nós aqui, nós somos a igreja do Senhor Jesus.
dentro desse raio de ação da Igreja Evangélica de Pinheiros, nós temos a responsabilidade de estabelecer a cultura. Quem vai sair daqui hoje estabelecendo a cultura onde estiver? Amém? Estabelecendo a cultura no seu trabalho, estabelecendo a cultura dentro da sua casa, a cultura do reino, estabelecendo a cultura nas suas amizades, nos seus relacionamentos, nos seus negócios. Olha que trem rico, maravilhoso. Emoções, legue emoções para as pessoas, sensações. Que sensação você gera quando você chega? Eu dou treinamento para algumas empresas, para diretores, líderes de empresas, e eu falo assim: bicho, quando você chega lá na sua empresa, o que os colaboradores seus sentem? Porque tem gente que tem. Oi, chegou. É ou não é? Nós vamos orar. Te convido a fechar seus olhos. E te convido a decidir não passar pela vida sem se repartir aos milhares. Comece a entregar mais. Comece a entregar mais palavra sua, mais toque, mais calor, mais abraço, legar presença mesmo. Deus, muito obrigado por esses 29 anos dessa casa. Se tem uma coisa que a tua noiva faz bem, Deus, é legar. Porque ela tem servido a estas gerações, ela tem servido, Senhor, a comunidade, tem servido famílias, servido as novas gerações, Deus. Mas nós queremos fazer isso também pessoalmente. Queremos que a nossa vida seja edificada na rocha que é Cristo Jesus, e crescermos de maneira firme, sólida, de modo, Senhor, as pessoas verem em nós o brilho de Cristo Jesus, verem esse crescimento, Pai, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a varonilidade perfeita, a medida da estatura da plenitude de Cristo, Pai. Meu Senhor, talvez tenha homens, mulheres aqui precisando tomar decisões hoje acerca da sua casa, filhos precisando tomar decisões acerca daquilo que é valor e que talvez esteja invertido no seu coração. Então, Pai, converta-nos nessa noite mais uma vez aos valores do reino, à cultura do reino, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Deus abençoe suas vidas, queridos. Pastorzão.